dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Esse é o programa UFPE sobre os cortes, uma realização da Diretoria de Comunicação, a DIRCOM, da UFPE. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever agora e para seguir a gente no Instagram, @ufpe.oficial. O objetivo dessa nossa série de programas é explicar para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco sobre os impactos dos cortes na educação na nossa universidade. Sabemos que os cortes nos investimentos em educação pelo governo federal afetaram drasticamente as universidades federais no Brasil inteiro. O orçamento do Ministério da Educação para 2021 teve redução de 37% nas despesas discricionárias de instituições federais em comparação ao ano passado, corrigidas pela inflação. Mas você sabe o que são as despesas discricionárias? São aquelas em que as universidades têm liberdade de escolha sobre os projetos onde elas podem ser destinadas. Segundo o MEC, a queda afeta recursos destinados a investimentos e despesas correntes, ou seja, as do dia a dia mesmo, como o pagamento de água, luz, segurança, além de bolsas de estudo e programas de auxílio estudantil, essenciais para o bom funcionamento de qualquer universidade. A análise não inclui recursos para salários e aposentadorias, que são despesas de pagamento obrigatório. Então, nesses não foram mexidos. E para falar um pouco sobre isso, estamos aqui hoje com o professor Alfredo Gomes, que é o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, e aceitou o nosso convite para conversar comigo sobre como os cortes atingiram a UFPE. Boa tarde, reitor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Petra. Um prazer enorme estar aqui com você, para a gente poder conversar sobre uma matéria tão relevante, para a nossa instituição. Reitor, antes da gente entrar na pauta dos impactos dos cortes na UFPE, você poderia nos explicar brevemente a diferença entre cortes, bloqueios e qual a relação com a Emenda Constitucional 95? Pois existe muito uma confusão entre esses tópicos. Perfeito. Eu vou procurar explicar da melhor forma possível, essas questões mais conceituais, Nós tivemos em relação ao orçamento do ano passado e desse ano, a questão de cortes. Cortes significa, na prática, a diminuição dos recursos destinados às nossas universidades. Pensemos aqui, por exemplo, que o corte pode ser expresso tanto por meio percentual quanto em valores concretos. Então, cortar 10% ou cortar um valor X do orçamento significa que o orçamento desse ano ele é menor em relação ao ano passado. No caso específico das universidades federais e dos institutos federais também, houve bloqueio de recursos no orçamento deste ano. Bloqueio, na prática, significa que o recurso está previsto para ser executado, para ser digamos assim, liberado para as universidades, mas sofre um bloqueio por parte do governo federal, especialmente aí no caso das universidades por parte do MEC. Esse ano, nós tivemos um bloqueio da ordem de 13,5% do orçamento de todas as universidades. Esse bloqueio perdurou até agosto. O que aconteceu? A partir de agosto, em diante, houve um desbloqueio desse recurso, ou seja, nós tivemos o orçamento recomposto, ou seja, o corte, na verdade, permaneceu esse ano, mas o que estava bloqueado, que era na ordem de 13%, ele foi desbloqueado. O nosso orçamento, ele não foi totalmente recomposto, a recomposição seria nós voltarmos a ter o mesmo orçamento do ano passado, que nós tivemos o ano passado, por exemplo, 2020, um recurso da ordem, eu vou aqui dar alguns detalhes, da ordem de 160 milhões. Com o corte,
nós tivemos uma diminuição desse orçamento para a faixa de 130 milhões, né? E estava bloqueado aproximadamente 19 milhões desses 130. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve o desbloqueio e nós voltamos a ter o orçamento de 130 milhões, persistindo, portanto, o corte de 30 milhões. Eu não sei se ficou claro para vocês, né, mas são conceitos relativamente técnicos, né, que tem a ver com a forma como o governo federal, na atualidade, né, vem lidando com os recursos da universidade, o que cria bastante problema do ponto de vista da previsibilidade orçamentária e também do planejamento do ponto de vista da execução. A última parte da pergunta é muito importante, como é que isso tem a ver, né, com a emenda constitucional 95, aquela que estabeleceu o teto para as universidades, né? Bom, essa emenda, ela continua valendo, e ela estabelece uma situação muito difícil para a área da educação e para a universidade de maneira geral, porque congelou na prática o nosso orçamento, né? Congelou, eu quero dizer assim, estabeleceu limites, né, por um período de praticamente 2 décadas, né? Isso equivale a praticamente 2 planos nacionais de educação, né? Então, a previsão prevista pela emenda constitucional cria limites concretos que, quando chega na questão do teto, obviamente, o governo federal captura esse recurso e esse recurso fica à disposição, portanto, do governo federal. Essa emenda ela tem afetado, de maneira geral, todas as instituições e tem impactado também na nossa capacidade, né, de captação de recursos junto, né, à sociedade de maneira geral e também empresas, indústria, governos municipais, governos estaduais, além, obviamente, de outros projetos que captamos e que têm impacto na feitura do orçamento das universidades de maneira geral. A gente não tem recursos, por exemplo, para projetos que envolvem obras, projetos de capital. Isso é um grande gargalo, né? As universidades, elas cresceram do ponto de vista do número de prédios, cresceram do ponto de vista da sua infraestrutura laboratorial, que envolve também equipamentos. Então, para fazer a manutenção de uma estrutura da universidade, do porte da Universidade Federal, é necessário, né, que esses recursos eles venham com a previsibilidade necessária. E a gente não tem tido recursos, né, suficientes para a manutenção e a realização de obras que envolve, portanto, investimentos, né, ou seja, recursos de capital. Então, isso está sendo afetado. Por outro lado, assim, eu posso dizer que, do ponto de vista dos estudantes, né, nós também tivemos, 2020 para 2021, um impacto considerável, e foi necessário, portanto, a redistribuição, como você perguntou, a realocação de recursos de outras unidades para que pudéssemos manter, né, a questão das bolsas dos nossos estudantes. Mas áreas, né, eu vou falar em termos gerais, áreas de pesquisa, a gente precisa ter recursos permanentes, um grau de previsibilidade. Né, projetos de pesquisa de longo prazo precisa ter, digamos assim, estabilidade do ponto de vista da manutenção dos nossos equipamentos. Nós tínhamos projetos grandes para fazer em termos, por exemplo, da nossa infraestrutura elétrica. A gente não conseguiu deslanchar esse processo. Fizemos, sim, sem sombra de dúvida, ações para fazer a diversificação da matriz energética da universidade, mas nós temos um déficit muito grande, né, num projeto que pretendemos realizar no futuro, porque é um projeto da Universidade ela é estrutural, que é o estabelecimento aqui, né, de uma subestação 69, e nós não temos recursos para realizar esse processo. Então, o corte ele impede com que você reorganize ou organize a universidade, né, no longo prazo, né? Então, nós estamos fazendo a manutenção, obviamente, da instituição, mantendo todos os contratos, mas isso em níveis, né, que garante o seu funcionamento e a sua organização. Infraestrutura precisa de recursos permanentes para você fazer, portanto, a sua manutenção
o melhoramento dessa infraestrutura e ter uma instituição, digamos assim, muito forte desse ponto de vista. Reitor, qual o impacto do corte para a assistência estudantil? Foi necessário fazer algum tipo de remanejamento de recursos para garantir as bolsas dos nossos estudantes? 50% dos estudantes que ingressam oficialmente, né, dentro das nossas instituições são provenientes de estudantes cotistas, que vêm de escolas públicas e que têm um perfil tanto econômico quanto do ponto de vista étnico-racial, né, merecedor, portanto, de oportunidades e de uma agenda no sentido de investimento para a manutenção dos estudantes na universidade. E nós tivemos, né, dentro da questão orçamentária que você colocou, ao lado que nós temos, né, mais estudantes em situação das classes sociais trabalhadoras, né, dentro da universidade, em situação de vulnerabilidade. Nós tivemos também cortes o ano passado e esse ano nos recursos estudantis. Então, de 2020 para 2021, tivemos corte da ordem aí de aproximadamente 8 milhões a 9 milhões nos recursos do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esses recursos são destinados a quê? Eles são destinados, como você colocou, a bolsas de permanência, né? A programas que envolvem restaurantes universitários e outros editais importantes que envolvem moradia, dentre outras características que envolvem a cada população em cada universidade estudantil. Então, assim, nós tivemos, sim, cortes no ano passado e nós fomos levados a trazer recursos, né, de outras áreas para suplementar os recursos para a manutenção, né, de toda a população estudantil da Universidade Federal, que já vinha recebendo, portanto, bolsas e estava desenvolvido nos nossos programas. Então, nós fizemos um remanejamento de outras áreas, de outras pró-reitorias, né, para colocar esses recursos, né, na assistência estudantil e manter, portanto, o nível de bolsa, os níveis de bolsa e os valores de bolsas que nós tínhamos para os estudantes. Professor Alfredo, o que a universidade tem feito para trazer mais dinheiro para a instituição? Petra, a gente tem trabalhado muito, viu, nessa perspectiva de estruturar a universidade, né, para trazer mais recursos para a universidade em face do contexto que estamos vivendo, mas também por uma necessidade, né, de reorganizar a gestão da universidade nessa perspectiva. Então, eu vou começar enumerando algumas ações que nós fizemos desde o ano passado, a gente vem trabalhando nisso, para que você entenda uma movimentação nesse sentido. Então, em primeiro lugar, a gente fez uma ação muito concreta, né, eu, particularmente, junto com o professor Moa, nosso vice-reitor, para fazer uma ampla articulação, né, com a bancada pernambucana. Obviamente que uma emenda de bancada ela tem que ter um destino específico, né, onde esse dinheiro, portanto, deverá ser colocado. Então, nós fizemos uma captação de recursos junto com os nossos deputados, né? Fica aqui o nosso agradecimento a todos os deputados e senadores, né, que contribuíram com esse projeto e conseguimos captar recursos para retomar a obra, né, do teatro da universidade. Tivemos também conversa com os parlamentares, né, e conseguimos emendas individuais para projetos específicos. Então, isso também foi feito de forma bastante, digamos assim, efetiva ao longo desse processo. E esse ano, nós já retomamos também as conversas e vamos ter que fazer, mais uma vez, a aproximação e a articulação com a bancada. Tivemos o apoio junto a grupos de pesquisas dentro da universidade para fazer um conjunto de trabalhos no enfrentamento à Covid. Então, tem sido uma área muito forte de atuação. E fizemos parceria também com vários municípios ao longo do ano passado e desse ano. Essas parcerias implicam, obviamente, um compromisso da universidade de realizar determinadas ações, né, ao lado de que alguns municípios eles também fazem um desembolso de recursos para custear o projeto.
Esses projetos só podem ser realizados, obviamente, porque a participação dos professores, das professoras, né, e também de estudantes que estão envolvidos, né, e técnicos são fundamentais nessa articulação, mas, sobretudo, na execução desse processo. Então, a universidade também tem feito articulação, conversado de maneira geral com ações que envolvem essas empresas, envolvem indústrias, envolve a participação, digamos assim, da sociedade e da economia de maneira geral, visando fazer essa articulação e, portanto, permitindo o financiamento de projetos que envolvem necessariamente, né, os professores e professoras que estão, na prática, fazendo essa execução. Então, em termos gerais, né, nós procuramos, digamos assim, fazer uma linha de diversificação das fontes de financiamento da universidade, mas de tal forma, Petra, que não comprometa e não pode comprometer, né, o princípio da gratuidade, o princípio da autonomia e o princípio também, né, da ampla oportunidade e da inclusão que nós temos de seguir. São ações que financiam projetos específicos, os quais são muito importantes para a universidade, né? O grosso do financiamento que mantém a Universidade Federal de Pernambuco, assim como as demais universidades, resultam, portanto, das ações que vêm do governo federal, por meio dos impostos que são pagos e por meio também, né, daquilo que está estabelecido na Constituição Federal, né, que diz que 18% dos orçamentos, dos recursos provenientes para as universidades e institutos federais são, portanto, dos impostos. Então, o princípio da gratuidade, o princípio da autonomia, eles são plenamente preservados, ao tempo que nós procuramos, obviamente, fazer articulações para procurar servir da melhor forma possível a sociedade, os municípios e a população de maneira geral. Reitor, por fim, para fechar a nossa entrevista, você poderia nos falar das ações importantes que foram realizadas nesses 2 anos na UFPE, já que a universidade está completando 75 anos este ano? Eu vou começar pela infraestrutura laboratorial, né? Nós inauguramos um laboratório NB3 na universidade, que é essa estrutura de laboratório de nível de biossegurança 3, né? Ela é a única universidade que tem no Norte e Nordeste. Aqui na universidade nós temos um laboratório desse porte no Ageu Magalhães, e a universidade fez a inauguração nesse mês de agosto desse laboratório e fará a inauguração do segundo laboratório NB3 em outubro. Uma segunda questão importante nessa linha das ações, né, foi a questão da diversificação na matriz energética da universidade, né? Nós inauguramos 6 usinas fotovoltaicas, né? São 2 em Caruaru, uma em Vitória e 3 aqui no campus Recife. A universidade passa também a poluir menos, né, o menos possível dentro desse processo, contribuindo, obviamente, à preservação do patrimônio ambiental e também com a pauta planetária, que é fundamental. Gostaria também de destacar, né, que nós fizemos uma aprovação de uma resolução de ações afirmativas para a pós-graduação na universidade. Então, agora no segundo semestre, em todos os cursos de pós-graduação, estrito sensu, ou seja, mestrados e doutorados, nós teremos ações afirmativas, né, e uma reserva, digamos assim, de cotas, né, de 30%, né, para estudantes, né, pretos e pardos, quilombolas, pessoas ciganas, pessoas trans e pessoas com deficiência. É muito importante que a universidade ela possa contribuir, portanto, com esse processo, para que nós possamos ter professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, né, em diversas áreas, né, provenientes, portanto, desses grupos que nós listamos aqui. Eu acho que essa é uma realização fundamental, né? Nós também estabelecemos, né, políticas, né, que incentivam, né, a questão da diversidade étnico-racial do ponto de vista dos projetos de pesquisa,
do ponto de vista das publicações, e por meio de comissões que cuidam, de matérias importantes, como as questões raciais e étnico-raciais dentro da universidade. Então, temos comissões hoje que cuidam dessa matéria, né, e isso tem sido muito importante para a nossa instituição, né. Outra questão que eu diria que ela tem sido também muito importante foi a partir da reorganização política administrativa que fizemos, e a partir daí nós criamos uma pró-reitoria, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que tem canalizado, portanto, um conjunto de políticas para fortalecer a pesquisa e fortalecer a inovação na nossa universidade. É que nós temos tido mudanças muito importantes dentro da Pró-Reitoria de Extensão e na sua relação com a sociedade de maneira geral. Por exemplo, nós fizemos ações nesse sentido de enfrentamento à Covid, que envolve a questão dos testes RT-PCR, fizemos ações no sentido também do programa Moradia Legal, que é uma parceria da universidade, né, com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, os cartórios, e aí visa fazer a regulamentação fundiária em mais de 40 municípios. Nós assumimos em outubro de 2019, e aí logo em seguida, em março, nós tivemos o processo de pandemia. Praticamente estamos 1 ano e meio fazendo a gestão, e já fazendo a gestão da pandemia. Então, muitas ações que a universidade, portanto, se dedicou nesse processo, foi o grande desafio de fazer a gestão de uma instituição complexa, uma instituição do porte da nossa universidade, em contexto de pandemia, o que permite, portanto, com que a gente aprenda muito com esse processo, né? Então, aqui, nós estamos estabelecendo, por meio desses 2 laboratórios que eu mencionei inicialmente, as condições para ter uma plataforma de estudo, né, que viabilize a produção de pesquisas na área de vacina, na área de fármacos, e daí poder estruturar um campo, né, que se aproxima com a questão da biotecnologia, que é uma área paradigmática do ponto de vista da aproximação de toda e qualquer instituição que lida com conhecimento. E não existe nada mais importante do ponto de vista de um projeto de sociedade na conjuntura atual do que o conhecimento. O conhecimento hoje ele é uma ferramenta, ele é um capital, né, fundamental para colocar o país, né, eu falo em termos de Brasil, colocar o país, né, de forma diferenciada na agenda global. E precisamos ter essa compreensão para fazer isso. A questão do recurso que nós falávamos anteriormente, que foi a pauta dessa longa entrevista que a gente está fazendo aqui, né, ela não, assim, não é o recurso pelo recurso. É necessário que, do ponto de vista nacional, os recursos sejam discutidos numa perspectiva da manutenção e do funcionamento da universidade, mas também do ponto de vista de políticas estratégicas para o fortalecimento, obviamente, das universidades, das nossas instituições e do Brasil. Instituições como CNPq, como a CAPES, a FINEP, né, o próprio Ministério da Educação, dentre outros, são muito importantes para pensar o sistema de forma sistêmica, de forma articulada, né, para que assim a gente possa criar uma sinergia interna e fazer com que os investimentos, obviamente, que nós temos feito na manutenção da universidade, repercutam, né, e possa ter, digamos assim, uma sinergia com um projeto mais amplo. É fundamental a clareza de propósito quando nós estamos falando de instituições do porte da universidade, mas muitas outras que estão aí, que faz 75 anos, tem um quadro altamente qualificado, que precisam, portanto, de estímulos permanentes, de um ambiente de inovação, de um ambiente que indique as saídas do ponto de vista de criar os desafios e responder com políticas concretas para esses desafios. Então, fica aqui um pouco essa mensagem,
né, dizendo da importância, né, do fortalecimento de cada uma e de todas as universidades e institutos federais brasileiros. Reitor Alfredo, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação. Gostaria de deixar um último recado ou agradecimento em nome da UFPE para todos que estão nos assistindo. A universidade, né, é uma instituição social que tem uma grande contribuição a fazer em toda e qualquer sociedade. E nós precisamos, portanto, dizer assim, que ela precisa ser um projeto não apenas da gestão, não apenas dos professores, dos estudantes e do técnico e técnica, né? Mas a universidade deve ser um projeto de país, né? E eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a todos que vêm contribuindo com a nossa instituição de forma permanente, pela sua dedicação, pelo zelo, pela construção de instituição que é referência no Brasil e é referência no mundo, como é a Universidade Federal de Pernambuco. Muito grato a todos, né? E nós, obviamente, fazemos esse agradecimento e, ao mesmo tempo, fazemos o apelo para que todos continuem engajados e comprometidos, né, em construir essa instituição belíssima que é a Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada, reitor. A gente que agradece a sua participação e ter aceitado o nosso convite aqui hoje. E a todos que estão nos assistindo, muito obrigada também a vocês que estão em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tomem a vacina, se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. E usem máscara. Isso. Obrigado, um abraço para todos vocês, né, todos e todas. Grande abraço. Abraço.